Nabil, querido, bem-vindo. Nabil, arquiteto, uma figura importante em São Paulo, urbanista, professor universitário, escritor, enfim, ganhou o prêmio Jabuti, arquiteto do ano. A lista é longa aqui dos feitos do Nabil Bonduki. E sempre que eu vejo São Paulo, eu penso em você, Nabil. Acho que você é o protótipo do prefeito de São Paulo, que ainda, né, as condições ainda serão dadas para isso, né? E sabe tudo da cidade e tudo mais. Vamos começar fazendo um pequeno balanço aí das ações do Nunes nesse período pré-eleitoral em que ele saiu asfaltando tudo na cidade, tudo de maneira apressada, sem discussão nenhuma. Como é que você está acompanhando esse trabalho dele aí pré-eleitoral? Bom, primeiro agradecer o teu convite, é um prazer estar aqui com você, Conde, é um prazer estar aqui com os ouvintes, né, telespectadores. Bom, primeiro, acho que é importante todos saberem, né, que São Paulo vive uma condição financeira que não vivia há mais de 30 anos. Né? É uma questão muito importante de ser destacada, né, porque, pelo menos desde aquelas obras faraônicas que o Maluf fez quando foi prefeito, de 93 a 96, que foram os túneis, abertura de avenidas, né, e muito dinheiro indo para a corrupção, que inclusive depois ele foi condenado por conta disso. A cidade nunca teve uma condição econômica tão boa, até porque o Maluf fez muitas dívidas e a cidade ficou pagando essas dívidas durante esse período todo. O E Haddad o prefeito Ricardo isso. Nunes... O Haddad que consertou isso, né? O Haddad começou a consertou muito, porque reduziu a taxa dos juros, e aí o Nunes fez um acordo com o Bolsonaro e entregou o Campo de Marte, porque depois de 58 anos que a prefeitura brigava com o governo federal, a justiça deu, em última instância, ganho de causa para a prefeitura, portanto, o Campo de Marte, toda aquela região ali na Zona Norte, ela deveria vir para a prefeitura. E aí, então, o Ricardo Nunes fez uma negociação que eu, inclusive, critiquei muito na época, né, porque, do meu ponto de vista, a gente não deveria abrir mão do Campo de Marte. Mas aí ele entregou o Campo de Marte, aí o Haddad reduziu de 72 para 27, mais ou menos, a dívida, né, em 2016, no finalzinho do governo. Então, entregou a prefeitura já numa condição muito melhor, porque os juros, né, caiu, não só reduziu a dívida, como a taxa de juros aplicada também diminuiu, né? Então, e ele entregou a prefeitura redondinha para o Dória, certo? E o Dória paralisou programas públicos, né? Deixou um caixa enorme, né? Dória e Bruno Covas, e o Ricardo Nunes acabou entregando o Campos de Marte para o governo federal e zerou a dívida, e ele chegou a ter, no começo do ano passado, 31 bilhões de reais em caixa. Ô, Bonduki, quanto valia o Campo de Marte? Quanto vale o Campo de Marte? Olha, o Campo de Marte é uma interpretação difícil. Ele entregou o Campo de Marte, se não me engano, por um valor em torno de 20 e poucos bilhões de reais. Mas ele certamente valeria mais, né? Porque, bom, tem um valor incomensurável, porque uma área daquele tamanho, no meio da cidade, no fundo de vale, quer dizer, ele tem um valor, assim, realmente muito grande. E obviamente, na época, agora não estou de cabeça, né, mas eu, quando escrevi um artigo, eu dei esses números. E, bom, em suma, ele zerou a dívida da prefeitura com essa negociação. E eu quero ressaltar aqui que o Campo de Marte, na verdade, né, por que o Bolsonaro interessava isso? Para entregar para a aeronáutica, certo? Sim. Porque ali acontece muitas falcatruas também, né, da aeronáutica, né, alugando galpões, fazendo, bom, em suma, é um outro problema que depois, uma hora, a gente pode tratar. O que eu quero chegar aqui na tua pergunta é o seguinte: a prefeitura tinha muito recurso, tinha um prefeito que não foi eleito, um prefeito que não tinha programa de governo, um prefeito que não tem projetos estratégicos para a cidade, porque era o momento que a cidade precisava ter montado um plano estratégico de alteração do seu perfil, né? Quer dizer, tinha recursos para fazer uma intervenção de maior escala e, inclusive, com capacidade de
financiamento, podia tomar financiamento, porque durante esse período todo, desde que quando o PITA negociou a dívida com o governo federal, isso no final dos anos 90, depois do Maluf ter feito a dívida, né, a prefeitura ficou sem capacidade de endividamento. Não podia pegar o empréstimo do BNDES, um empréstimo do Banco Mundial, né, além de não poder investir nada. Então, o Ricardo Nunes pegou a cidade numa condição muito favorável, certo? Mas ele não tinha o que fazer. Então, começou a fazer coisas assim que eu considero de uma enorme irresponsabilidade com a cidade. Uma delas foi o plano de asfalto. Quase 6 bilhões foram gastos com asfalto, né, nesse período aqui desse ano. Né, isso, 6 bilhões, meu Deus! 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Outra coisa, né, a gente denunciou, eu mesmo denunciei várias superfaturamentos. Né? A informação que a gente tem é que é generalizado na prefeitura o superfaturamento, é generalizado e descentralizado. Durante o carnaval, eu denunciei as compras feitas pela prefeitura para o carnaval. Uma garrafinha de água de meio litro, né, de meio litro de água, dessas que a gente compra no supermercado por R$1, mais ou menos, essa aí, exatamente. Essa garrafa de R$1, então eu estou precisando de uma aqui, que eu estou com uma tosse aqui. Né? Ô, produção, por favor, leva uma água para o Bonduque aqui. Traz uma água para mim aí, produção. Então, eles compraram 250 mil garrafas, né? 250 mil garrafas de água desse tipo, pagando sabe quanto por cada uma delas? R$5,60. R$5,60. 250 mil garrafas que eram para atender as pessoas que trabalhavam, não era para os blocos. Eu não. me lembro Era disso. Isso está sendo investigado? Ninguém sabe. Está sendo investigado isso? Não, isso foi denunciado. Eu mesmo fiz uma denúncia, uma representação para o Ministério Público, não só em relação a essa questão, como em relação a várias outras do carnaval, superfaturamento das faixas, superfaturamento nas ambulâncias, camarote. Né, e um outro detalhe, sem querer te interromper mais uma vez, um outro detalhe é que São Paulo tem muito dinheiro, né? Uma das maiores cidades do mundo, uma arrecadação espetacular nas mãos, durante muito tempo, de péssimos gestores, né? E aí a gente tem esse resultado. Desculpa. Bom, é isso que eu estou falando. No caso do Ricardo Nunes, o orçamento hoje da prefeitura é 112 bilhões de reais. Eu vou dar só um exemplo para você ter uma ideia. Quando eu fui secretário de Cultura, em 2015, 2016, nosso orçamento era 400 milhões. Hoje, o orçamento da Secretaria de Cultura é 800 milhões. Dobrou. E ainda é pouco, né? E ainda é baixo o tamanho da cultura de São Paulo. Pois é, o tamanho da cultura diminuiu. A gente viu essa virada que foi feita, foi ridícula, essa virada cultural. Gastaram 60 milhões na virada cultural. Eu, quando eu fui secretário, e depois, se você quiser, eu posso mostrar para você a nossa programação. Nossa programação foi enorme, tanto na área central como na periferia. Né? Agora, eles gastaram 60 milhões na cidade. A gente gastou 13 milhões em 2016. E fez uma coisa muito maior. Fizemos, mas nem se compara em termos de... Em suma, né? Existe muita corrupção, existe recurso mal utilizado. Eu estou falando do asfalto, né? Tem a questão de fazer o asfalto, que é uma discussão, porque se fosse para gastar 5 bilhões e 800, por exemplo, nós podíamos ter implantado corredores de ônibus em muitos lugares da cidade de São Paulo, que nós não temos. Cada um não foi capaz de fazer nenhum corredor de ônibus estrutural na cidade, não foi capaz de fazer um programa habitacional de larga escala, não foi capaz de fazer um programa de recuperação de fundo de vale, que é uma questão fundamental hoje para a questão da enfrentar os eventos extremos vinculados às mudanças Nabil, climáticas. Deixa eu te perguntar, isso é só incompetência ou são mal intencionados mesmo? Porque São Paulo tem dinheiro, é só trazer as pessoas que sabem realizar. É uma coisa impressionante. Como está maltratado, né? Depois de um tempo... Eu diria que são as duas coisas, viu? Um pouco de cada. São as duas coisas.
mal intencionado, com corrupção, né? E é também incompetência e falta de estratégia para a cidade. Então, o que nós precisamos em São Paulo hoje é fazer algumas mudanças estruturais na cidade, né? Que deem resultados que as pessoas sintam de maneira estrutural. Né? E o que eles fizeram foi um monte de obras dispersas pela cidade, né? Aí tem as emendas de vereadores também, né? Com muita coisa dispersa pela cidade. Tem o senhor Milton Leite que manda na cidade, né? Como a gente sabe. Manda na cidade e distribui esse poder, né? Por exemplo, através de emendas para vereadores de todos os partidos, né? Por isso que você vê aí, aprovaram agora um plano diretor, uma revisão da revisão do plano diretor, uma revisão da revisão do zoneamento. A incompetência, fizeram uma revisão do zoneamento em dezembro, tá certo? É mal feita. Quer dizer, no conteúdo ela era mal feita, nós criticamos muito o conteúdo, mas eles erraram no texto, eles erraram no mapa, né? Nem aquilo que eles queriam fazer. Então aí você vê a mal intenção, por um lado. É uma mistura de má intenção com incompetência. E agora misturaram novamente as duas coisas. Então a secretaria não conseguia regulamentar a lei para poder usar, porque uma lei de zoneamento, todo mundo que aprovar um projeto precisa saber qual é o zoneamento. Tinha pedaços da cidade que não tinha zoneamento, o zoneamento estava em branco. Tinha pedaços que o que tinha sido pensado era uma coisa e o mapa dizia outra. Então, bom, aí eles, depois de 6 meses de fazer a revisão, fizeram uma nova revisão. Aí falaram que essa nova revisão era apenas para corrigir os problemas. Mas o que foi aprovado foi mudanças substantivas, né? Assim, importantíssimas. Isso e no atacado. E no varejo, pior ainda. No varejo mudaram o zoneamento de uma quadra, de um lote. Você tem uma ideia? Tem uma emenda de um vereador que diz assim: a rua, o lote número 200, se não me engano, é 290, da rua Barão de Tatuí, deixa de ser ZEIS e passa a ser ZEU. ZEIS é uma zona especial de interesse social. Provavelmente esse terreno deve ser um cortiço. Até quero fazer um vídeo ali na frente desse imóvel para mostrar. Era uma ZEIS, uma zona especial de interesse social, mudou para ZEU, que é aquela zona que você pode fazer prédios sem limite de gabarito, sem limite de renda e de uso. Né? Teve quadras na Vila Nova Conceição, que eram ZE, ou seja, uma zona exclusivamente residencial, onde o gabarito máximo é 10 metros, ou seja, 3 andares, e só pode ter uso residencial, para ZEU, que é uma zona sem limite de gabarito, quer dizer, mudou do mais restritivo para o menos restritivo. Nabil, eu não vou nem perguntar para você sobre a Secretaria de Urbanismo desse governo, porque acho que você vai chorar de tristeza aqui. Eu quero te perguntar, vamos tentar olhar um pouquinho para o futuro mais próximo, que eu quero saber como é que está a sua leitura do período pré-eleitoral, da campanha do Guilherme Boulos, de todo esse processo que que é muito perigoso, inclusive, né? Que envolve muitos interesses e tudo mais, a despeito de o candidato Guilherme Boulos estar bem posicionado, mas vai ser uma guerra esse processo. Qual a avaliação que você faz? E como é que está o projeto, a concepção de cidade do Boulos? Você tem essa identificação com o que ele preconiza? Você o auxilia nessa preconização? Tudo mais? Sim. Tenho discutido com ele, né? Entreguei alguns textos, inclusive, para ele, sobre políticas. Ele está com uma visão muito boa da cidade. Né? Ele está com uma visão que, do ponto de vista de conteúdo, não tenho nenhum reparo a fazer, mas, obviamente, nós vamos ter dificuldade, né, para implementar algumas dessas propostas. Né? Por exemplo, ele está defendendo que a gente avance no sentido daquilo que ele conheceu em Paris, a proposta que é de um arquiteto colombiano chamado Moreno, que é a cidade de 15 minutos. Né? Ou seja, que a gente possa ter a proximidade da habitação com o emprego e com todos os serviços, né? Serviços, comércio, né? Equipamentos públicos, ou seja, que uma pessoa possa, em 15 minutos, se deslocar da sua casa para os lugares que ela precisa ir. É uma ideia excelente. É uma ideia que não está colocada em termos de 15 minutos no plano diretor, mas está colocado com um objetivo, que é produzir mais habitação
das regiões que têm mais emprego, por isso que é importante ter uma ZEIS, por exemplo, em Santa Cecília, né, como é o caso dessa que eu acabei de falar, porque é um lugar para produção de habitação de interesse social, onde tem muito emprego e está próximo da cidade, tá certo? Então, para isso é necessário o quê? Implementar um grande programa habitacional nas áreas mais consolidadas da cidade, nas áreas que estão bem localizadas, que têm emprego, que têm serviços. E, por outro lado, levar o emprego, levar qualificação urbana para as áreas que são periféricas. Então, ele está defendendo essa proposta. Nós, na verdade, é uma proposta que já estava como diretriz prevista do Plano Diretor de 2014. Por isso foi criado, por exemplo, a área de desenvolvimento econômico da Zona Leste, na região do Jacú-Pêssego. Então, eu acho que as propostas são muito boas. Tem várias áreas aqui a gente poderia conversar. Agora, tem a compreensão da totalidade, né, da cidade. Então, a dificuldade é, por exemplo, na questão de emprego, levar emprego para a Zona Leste. Nós precisamos criar, porque a Jacú-Pêssego, ela cruza a cidade, a Zona Leste, de norte a sul, desde ali do sul, na fronteira com já perto de Mauá, e em São Mateus, até ali na fronteira de Hermelino Matarazzo com São Miguel, cruzando de norte a sul a Zona Leste. E dali para frente você tem mais um bom pedaço, tem mais 8 quilômetros, mais ou menos, até o final do município. Então ela está no centro daquela região, que é a região que hoje concentra a maior quantidade de moradores e a maior e um nível de emprego muito baixo. Então, agora, para isso a gente tem que criar condições para as empresas quererem ir para lá. Não é uma coisa tão simples. Veja, essa semana, o Boulos esteve presente num ato com o presidente Lula, que foi a liberação de recursos para implantar o campus da Unifesp, que fica exatamente na Jacú-Pêssego. Evidentemente, um campo de uma universidade gera emprego e gera movimento de pessoas, então é importante, e pode gerar, inclusive, uma área que é uma coisa importante, que é a gente poder transformar, por exemplo, aquela região numa região com startups, com empresas, pequenas empresas de tecnologia, a potencialidade daquilo é muito grande. Então, esse tipo de ação é muito importante. Agora, ela leva um certo tempo até mudar a tendência de vocação de uma certa região. Mas ali é uma área importante, porque ela conecta o Porto de Santos com o aeroporto de Cumbica, a Jacú-Pêssego. Ela tem essa conexão. Ela é uma região que tem bastante mão de obra, que é uma questão importante também para... Olha quanta coisa importante que precisa ser feita em São Paulo. São Paulo precisa sair desse limbo burocrático, que tomou a cidade desde o período ali em que teve aquela derrota terrível do Haddad, naquelas condições terríveis ali em 2016, e a cidade voltou para o PSDB numa situação também sui generis, complicada, e de lá para cá vem sofrendo bastante. Nabil, para terminar, como é que está a situação do centro, da possibilidade de revitalização e dentro do escopo do projeto que talvez vença as eleições aí? Como é que tá? Olha, aí tem uma discussão aí com o governo do Estado, porque o governo do Estado apresentou um projeto de mudança da sede do governo e da sede das secretarias para a região do Campos Elíseos. Eu tenho argumentado o seguinte: hoje nós temos inúmeras secretarias estaduais no chamado Triângulo Histórico, na região entre entre o Vale do Engabaú e o Tamanduateí. Nós temos ali a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Justiça, a Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer, a Secretaria de Habitação, a Secretaria, a CDHU, são inúmeros os prédios já ocupados naquela região. Então, eu tenho defendido, sem contar a Secretaria de Educação, que está na Praça da República, nós já temos ali uma espécie, não é exatamente um centro cívico, como ele está querendo fazer na Luz, mas nós temos ali muitas secretarias municipais e temos muitos prédios vazios naquela região. Então, é uma região que poderia
né, o governo do estado poderia reabilitar os edifícios que são vazios, trazer as secretarias que não estão no centro histórico da cidade, né? E com isso a gente poderia recuperar. É claro que se você tiver mais funcionários públicos naquela região, nós vamos ter mais comércio, vamos reativar, por exemplo, hoje na Rua São Bento tem mais de 30 lojas fechadas, né? Nós vimos recentemente o Girondino fechando, né? Então, sim, a região está perdendo. Então, o que eu temos discutido é a possibilidade da gente recuperar esse uso comercial, né, de administrativo, de serviços nesse centro histórico, e também pensar, né, essa é uma ideia que eu levei, ele não está batido o martelo, mas é uma ideia que eu levei, que essa região seria uma excelente zona para a gente transformar numa zona 24 horas, né? Ou seja, você ter ali balada, você ter restaurante que funciona 24 horas, ter bar, por quê? Porque essa região não tem habitação, tem muito pouca habitação, e a gente isso não sabe vai que incomodar os vizinhos. é muito incômodo. Então, essa região tem essa vocação. Já a região da República e a região que vai até Campos Elíseos, Santa Cecília, é uma região onde nós poderíamos fazer um grande programa habitacional, né, misturando várias classes sociais, com uma habitação de interesse social para a população de baixa renda, também habitação para baixa classe média, que o mercado pode fazer, e podemos reabilitar essa região, né, trazendo mais moradores para morar perto de onde hoje você tem transporte coletivo, tem emprego, tem serviços, então, que está perfeitamente combinado com a ideia da cidade de 15 minutos. Né? Olha, Nabil, é sempre muito bom te ouvir, mesmo que a situação esteja ruim para a cidade de São Paulo, é bom te ouvir, porque ouvindo você, a gente tem esperança que São Paulo volte a respirar um pouco mais a cidade linda, uma cidade importante, um dos maiores centros de cultura do mundo, né? Uma coisa que a gente precisa valorizar tanto, São Paulo. E eu desejo toda sorte aí no seu trabalho, na sequência dos trabalhos.